Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Laís, eu sou a diretora de produção e de estilo da MyCoach. Hoje eu tô super feliz porque a gente está startando um novo projeto aqui na MyCoach, que é o MyCoach Convida, onde uma vez por mês nós vamos trazer convidados super especiais para estar debatendo aqui com a gente sobre assuntos dos mais variados possíveis, desde moda, a marketing, a temas também da sociedade. E nada mais justo do que começarmos o nosso projeto hoje falando sobre o Setembro Amarelo, né? Para quem não sabe, o mês de setembro ele é um mês dedicado à prevenção ao suicídio. E hoje trouxe convidados super especiais aqui para falar um pouquinho desse assunto, né? Afinal de contas, a nossa função aqui também é ajudar aqueles que passam por esse problema, né? E para isso trouxemos o Emanuel, que tem um testemunho de vida super bacana que vocês vão conhecer já já. Trouxemos também o Dr. Rafael Morel, né, que é psicólogo, para bater um papo bem legal aqui com vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Emanuel, tenho 44 anos, sou empresário, sou pai de 3 filhos, né? Estou super feliz com o convite de vocês para poder participar aqui desse projeto, né? Iniciando o projeto, até responsabilidade, né, doutor? Né? Iniciando, falando sobre um assunto delicado, um assunto muito importante. E já agradecendo a MyCoach, né, pelo convite e por abrir o espaço para a gente. Eu sou Rafael Morel, né? Sou psicólogo, sou casado, pai também de 3 filhos, né? E quero também agradecer o convite. Já estou aqui, né? Todo preparado, né? Todo de MyCoach, todo fardado né? da MyCoach, É né? isso aí. Quero agradecer também a oportunidade, o convite para falar desse tema também tão importante, né? Que toca tantas pessoas e que muitas vezes é tratado como tabu, né? Sim. Muitas vezes a gente tem dificuldade, as pessoas que vivenciam essas realidades, elas vão ter dificuldade de expressar, né? Então, para isso é importante que a gente fale, que a gente aborde, para que essas pessoas, tocando nessas realidades e como, o que elas precisam saber, quais são os alertas e sinais da depressão, indícios desse processo de suicídio, para que a gente tanto previna pessoas que estão nesse processo, como possa ajudar, né, pessoas próximas a nós que possam estar vivenciando essa realidade. Eu acho isso super importante, a gente também tá passando essa informação para pessoas que convivem com quem tem depressão, né? Para que possam ajudar também, né? Sim. Sim. Na verdade, assim, né? Hoje, depois de passado, né? Tem 7 anos no meu caso, a gente começa a aprender e começa a perceber, né? Que, primeiro de tudo, depressão, crise de ansiedade, crise do pânico, doenças psíquicas, né? Elas são doenças invisíveis, né? E muitas vezes a gente que está passando pelo problema, a gente não consegue identificar sozinho ali, né? Então, vale muito também essa observação das pessoas que estão ao redor, né, como o doutor bem colocou, né, de perceberem, de tentarem ajudar. Porque muitas vezes quem está passando pelo problema, ele não consegue diagnosticar, ele não consegue se enxergar um doente, né? E eu ouvia muito a história de dizer que psicólogo é coisa de gente louca, né? Mas não, né? Depois do que eu passei, né, a gente aprende também que vale muito a pena, né? Se todo mundo bem soubesse, todo mundo tinha pelo menos uma vez na vida, né, se deixar, se permitir sentar, conversar, né, com o psicólogo, se tratar, se curar, enfim, né, se consultar, né, que é muito importante. A gente não tem muito hábito de ficar se analisando, de ficar olhando. Normalmente o nosso hábito mais é de olhar para o outro, né? O defeito do outro, o problema do outro, né? E a gente não tem tanto esse hábito de se olhar, de se perceber. E a psicoterapia vai ajudar esse movimento, né? E às vezes, na terapia, a gente vai perceber que problemas existem ao longo da nossa história que não foram observados por nós, né? E aí a psicoterapia tem essa função. Por isso que é importante, até de forma, muitas vezes, preventiva. Então, a pessoa começou a ter dificuldade de lidar com a situação, uma angústia, né? Tá percebendo ali alguns indícios que iniciam, né? Eu não sei como iniciou exatamente com você, mas se ela começa a ter sensações físicas, que é muito comum na depressão. Sensações físicas. Essas sensações físicas de desmotivação, né, vão gerar comportamentos de isolamento, perca de produtividade, perda de motivação,
né? Esses comportamentos vão gerar pensamentos de sentimentos, pensamentos de culpa, eu não estou sendo produtivo, eu não vou... E aí isso vai virando um ciclo vicioso, onde eu me sinto mal, esse se sentir mal influencia o meu comportamento e as minhas ações, esse meu comportamento influencia os pensamentos que eu começo a ter, e isso vai gerando um ciclo que vai me fazendo entrar nesse processo Vai depressivo. desencadeando, né? Eu percebi os gatilhos e do nada começaram a aparecer umas dores em mim, né? E assim, umas dores que mas por quê, né? Eu faço atividade, eu tenho o meu dia a dia no trabalho, tudo normal, e começaram do nada a aparecer umas dores em mim. E nada curava aquelas dores, né? E começaram ali, né? E a minha irmã, eu tenho uma irmã que é mais velha do que eu, ela é da área de saúde, e ela tentou me alertar, né, para isso. Tanto que ela me levou para um grupo de oração, né? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma história na religião católica, né? Eu sou católico, praticante. Eu faço parte de uma comunidade católica aqui em Fortaleza, né? A comunidade Um Novo Caminho. E eu sempre tive esse lastro de educação religiosa dentro da minha casa, com os meus pais, né? E a minha irmã me levou para um grupo de oração na época. Chegamos a fazer um seminário, eu e a minha esposa, nesse grupo de oração, era um outro grupo. E fizemos um seminário de vida no Espírito Santo, fomos bem ativos, nos consagramos nessa comunidade, passamos cerca de 6 anos lá, e um belo dia a comunidade acabou. Ela acabou por problemas, fins, né? Uhum. Que não cabem a gente estar colocando aqui. E eu fiquei meio só, né? Eu tive uma decepção muito grande quando a comunidade acabou. E aí ela coincidiu, eu estava montando um negócio novo, um negócio de um alto investimento na época, e de uma hora para outra eu comecei a me ver numa crise financeira, né? Mas assim, que hoje eu vejo que é normal, que você poderia passar por aquilo ali, até porque você estava iniciando um negócio novo, enfim. Sim. Só que somatizou, né? E aí eu acabei tendo uma crise de ansiedade e acabei entrando nesse ciclo vicioso, como o doutor está bem colocando, né? Só que eu não percebia, né? Eu sempre fui uma pessoa muito, muito alegre, muito comunicativa, né? E eu tenho uma frase que eu uso muito hoje comigo, que é o seguinte: eu falo que muitas vezes quem vê o sorriso da gente não enxerga as nossas lágrimas, né? Porque no final do dia é você com você mesmo, né? Não tem como você tentar transferir para a Laísa, ou para o doutor Rafael, ou para minha esposa, ou para os meus filhos. No final do dia sou eu comigo mesmo. Na hora que eu vou me deitar, é como o senhor está colocando, né? É o meu interior. Eu tenho que aprender a olhar para o meu interior, né? Isso eu fui aprender lá na terapia depois, né? E eu tive uma crise de depressão, né? Começaram com essas dores, como eu bem coloquei, e do nada tudo deixou de ter sentido, né? Os filhos em casa, né? Na época eu só tinha 2 meninos, né? Os 2 meninos, o de 16, que hoje tem 16, e o outro que tem 10, né? Mas assim, o Miguel, que é o mais novo, ele era novinho na época, então era aquela... Você chega em casa, papai, vamos brincar, né? E assim, de uma hora para outra, nada, né? Eu preferia ficar o dia inteiro deitado na minha cama, olhando para o teto, comecei a deixar de trabalhar, ou eu ia para o trabalho, mas aí eu não tinha mais a produtividade, né? Só que eu não percebi. E as pessoas que estavam ao meu redor também não perceberam, né? Culminou num dia que eu, dentro do meu escritório, eu surtei, né? Saí correndo lá de dentro do escritório. O prédio da gente era numa avenida aqui, né, em Fortaleza. E eu tentei sair correndo do prédio para a avenida, né? Os funcionários perceberam, me seguraram e tal. Aí teve uma confusão, quebrei porta de vidro e tal, né? Eu tentei... enfim, né? Eu tentei contra a vida, vamos dizer, né? E aí eu caí, né? Caí realmente ao ponto de não sair mais de casa, né? E a minha irmã, que é da área da saúde, e aí vale um parêntese aqui, que é muito importante que vocês tenham coragem de ajudar também, né?
Porque hoje eu estou aqui, tem 7 anos que eu não tomo nada, que eu não faço mais terapia, né? Eu estou curado. E uma grande parcela disso tudo eu devo à minha irmã, né? Que ela teve a coragem de querer me ajudar, né? Deus utilizou da graça dela, ela se permitiu para ela me ajudar, né? E aí a minha irmã, ela me colocou dentro de um carro, não me disse para onde é que ia me levar, não disse o que era, e ela me levou para o hospital psiquiátrico em Messejana, né? Eu vou fazer outro parêntese rapidinho. A minha família, como eu disse, ela sempre teve uma base católica muito grande. Minha mãe, devota de Nossa Senhora de Fátima, né? Então, todo dia 13, eu cresci indo para a igreja de Fátima no dia 13. Só que eu, Emanuel, eu nunca tive um apego à Nossa Senhora, né? Sim. Né? Eu sempre achava assim, por que enaltecem tanto Nossa Senhora e às vezes até menos o próprio Jesus, né? Eu tinha isso comigo, né? Vou fechar esse parênteses. E aí a minha irmã me levou para esse hospital psiquiátrico em Messejana. Era um domingo, chovia muito em Fortaleza nesse dia. E eu estava na recepção para ser atendido pelo psiquiatra, né? E eu sentado ali na recepção, o doutor deve conhecer o hospital lá em Messejana, né? É assim, é uma cadeia, é um lugar muito difícil, né? Muito complicado mesmo. E eu sentado lá na recepção e uma cabeça baixa, o mundo acabando de chuva lá fora, e para mim, indiferente total. E aí eu sentado, cabeça baixa, uma voz muito forte falava na minha cabeça. Até então eu nunca tinha escutado nenhum tipo de voz, doutor. Assim, a gente sabe, né? O doutor pode até falar um pouquinho, que tem casos que as pessoas escutam vozes na cabeça, né? Não é isso? Sim, sim. Até então eu nunca tinha escutado nada, e uma voz muito forte na minha cabeça dizia para eu levantar a minha cabeça, né? Ela se levante a sua cabeça. E ela falou 3 vezes. Na terceira vez que a voz falou, eu levantei a cabeça. Quando eu olhei, era Nossa Senhora Aparecida, né? Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, e ela falou comigo, né? Ela disse: meu filho, o que é que você está fazendo aqui? Você sabe que o seu lugar não é aqui. O seu lugar é na casa do meu filho. E ele está pedindo para você voltar para lá. E aí passou um filme na minha cabeça, de toda a minha vida, minha educação religiosa que os meus pais me deram, né? Da comunidade da qual eu tinha feito parte durante 6 anos, né? Tudo aquilo veio na minha cabeça, né? Como um estalo. E ela ainda disse que eu ia entrar, que o médico ia me consultar, ia fazer pergunta tal e tal e tal, ia me medicar 2 tipos de medicamento para eu fazer o tratamento. Um dos medicamentos eu tinha que tomar, o outro eu não iria tomar, e que eu iria me curar na casa do filho dela, né? E assim foi feito. Eu entrei, me consultei, né? O doutor, ele fez as perguntas de praxe que é feita, né? Perguntou se eu tinha tentado contra a vida, perguntou o que é que eu estava sentindo e tal. Me receitou um dos medicamentos, que era um tarja preta. Eu nunca tomei. Eu joguei fora depois de 3 anos ele vencido. Eu passava por ele lá em casa, na farmácia lá de casa. Eu olhava e disse: não, senhor, é o senhor quem vai me dar, quem vai me curar, junto com a doutora, né? A doutora a qual eu fiz o tratamento psicológico. E assim foi feito, né? Hoje tem 7 anos que eu não tomo nenhum medicamento. Hoje tem 7 anos que eu participo efetivamente no mês de setembro, tentando ajudar outras pessoas que passaram pelo problema, que passam pelo problema. Hoje eu tento ser a minha irmã, né? Eu tento ser esse canal de graça, esse canal de força, de coragem, para tentar ajudar outras pessoas, né? É super importante, né, a gente estar sempre ligados aos sinais, porque a pessoa que tem depressão, ela apresenta os sinais, né? A gente tem que estar mais atento para enxergar esses sinais e conseguir ajudar, como foi o caso da irmã do Emanuel, né, que foi o anjo da guarda dele, né? O anjo da guarda, com certeza. Né? E deixa eu te perguntar uma coisa. No momento em que você teve aquele contexto ali de surto, sua irmã levou no hospital psiquiátrico, o que fez com que você... o que fez com que você saísse daquela condição e dissesse: não, eu vou me tratar, né? A primeira coisa que você sentiu
que fez com que você, não, eu vou reagir, eu vou conseguir, qual foi? Até o momento que eu cheguei no hospital, eu não sabia onde é que eu estava indo. Né? Então, para mim, eu ainda estava no estágio de indiferença. Né? Se eu estava em casa deitado ou se eu estava dentro do carro com ela andando, Não importava. não importava, naquele momento. Né? E aí, eu acredito muito que por misericórdia de Deus, né? Até pela minha história, né? Por todo o caminho que eu já tive na caminhada da religião, né? Ele lançou ali a misericórdia sobre mim e eu me aceitei naquela condição de estar ali e de ouvir o que... Esse, de fato, era isso que eu queria ouvir de você. Esse, de fato, é o primeiro passo. É você aceitar, né? Aceitar a sua condição. Entender que você está sob uma condição de adoecimento psicológico. Porque enquanto eu não aceito, eu não consigo colaborar para que esse processo ele vá cessando, né? Sim. Então, a nossa falta de controle, né, na maioria das vezes, se dá pela nossa falta de autoaceitação, de aceitação daquela debilidade, daquela realidade. Enquanto eu não aceito, eu não consigo ter controle sobre aquela realidade. E, no fundo, eu não posso ter controle sobre tudo que vem à minha cabeça, sobre tudo que eu penso, sobre tudo que eu sinto. Né? Eu não tenho controle sobre os meus sentimentos, eu não tenho controle sobre os meus pensamentos. O que cabe a mim é administrar isso. Eu preciso saber administrar o que vem na minha cabeça. Então, por exemplo, se vem na minha cabeça pensamentos, sei lá, pelas circunstâncias de trabalho, porque hoje a gente lida com várias frustrações. Eu posso me sentir frustrado por uma condição de trabalho, porque fui humilhado, sei lá, pelo meu chefe, porque terminei um relacionamento. Porque o time de futebol perdeu no Porque domingo. o time de futebol perdeu, eu posso estar. Só que eu preciso estar atento ao que vem na minha cabeça a partir dessas experiências de decepção, de frustração. Porque eu não tenho controle do que vem, mas eu tenho que saber filtrar isso que vem. Eu não posso deixar e absorver tudo que vem na minha cabeça, eu me ocupo. Eu não posso me ocupar com tudo que vem na minha cabeça. Então eu tenho que fazer aquele crivo, eu tenho que fazer aquele filtro. Peraí. Vale a pena me ocupar com isso? Então vem um pensamento de desesperança. Sei lá, tô na faculdade e digo, não vou fazer. Eu acompanhava uma pessoa que ela estava 3 anos e não conseguia fazer o TCC da faculdade. E o pensamento dela era de desesperança. Eu não vou conseguir arrumar um trabalho. Né? Então, não vou conseguir. Então, o sentimento... E ela deixava se guiar por isso. É um sentimento de desvalor e de incapacidade que vinha da história de vida dela, das feridas dela, que fazia com que ela pensasse, eu não vou ser capaz de entrar no mercado de trabalho, eu não vou ser uma boa profissional. E esses pensamentos vinham e ela acabava validando, né? E acabava, se isso está vindo na minha cabeça, então porque isso é verdade. É fato. E não é, né? Assim, não é porque uma coisa está vindo na minha cabeça que de fato que eu devo acreditar naquilo ali. A gente precisa aprender a questionar. Tanto o que a gente pensa, o que vem na nossa cabeça, quanto o que a gente sente. Mas a gente não tem esse hábito. Quando eu começo a sentir que eu não sou capaz de algo, eu valido. Pronto, não sou. Se eu estou sentindo, a gente não tem um hábito de questionar. Só que eu gosto muito de dar um exemplo sobre essa questão de saber questionar o que eu sinto. Né? Porque, por exemplo, vamos supor que você encontrou uma criança atrás da porta, chorando. Aí você chega para aquela criança e diz, o que foi que aconteceu? E a criança, na inocência dela, diz, o bicho-papão vai me pegar. Aí você, meu Deus, o bicho-papão vai me pegar? Meu amor, deixa eu te dizer uma coisa, o bicho-papão não existe, tá bom? Só que aquela criança, ela tá apavorada, ela tá em pânico, ela tá com a mão gelada, ela tá tendo sensações físicas de medo. Te pergunto, ela vai acreditar mais no que ela tá sentindo ou no que você tá dizendo? No que ela sente. No que ela tá sentindo, claro. Agora a pergunta, que é uma pegadinha também. O que ela tá sentindo é real ou é imaginário? Para ela é real, total. É real, né? É real. E por ser real, enquanto sensação, é natural que ela atribua a realidade ao que ela está sentindo. Sim. Mas isso não torna o bicho-papão real. Sim. Então eu posso sentir coisas reais, fisicamente, a sensação, eu sou incapaz. E essa sensação de incapacidade, de desvalor, ela é real enquanto sensação. Né? E eu acabo validando e tomando isso como verdade para mim. Mas isso não significa que isso corresponda à realidade. Né? Se eu não sei fazer esse filtro, esse crivo, eu já atribuo realidade direto e isso vai ter um poder significativo na maneira como eu vou me comportar, na maneira como eu vou lidar com os pensamentos que vão vir na minha cabeça. E a maioria das pessoas não tem, né? Eu penso, eu já valido aquilo. Eu sinto, eu já valido aquilo. Então, o primeiro passo para a gente saber administrar o nosso psicológico é
Nem tudo que vem na minha cabeça eu devo me ocupar, nem tudo que eu penso é uma verdade a meu respeito, nem tudo que eu sinto é uma verdade a meu respeito. Isso é o princípio básico, porque eu preciso questionar, peraí, racionalizar aquilo ali que está vindo na minha cabeça e fazer um filtro. Vale a pena me ocupar com isso? Porque se é um pensamento de desesperança, não vou passar na faculdade, não vou conseguir trabalho. Não vou, peraí. Eu preciso parar e racionalizar, não vou pensar isso. Porque senão a própria química do meu corpo, porque se eu não acredito que eu vou alcançar algo, eu indisponho o meu corpo. Eu acabo fazendo não dá certo. Né? Exatamente. Eu vou gerar uma indisposição para buscar e alcançar aquele objetivo. Né? E a própria química do meu corpo é influenciada. E vai gerando esse processo de autossabotagem para que eu não consiga, né, realizar aquilo. Por quê? Porque eu não acredito que eu vou realizar. É como o doutor colocou, né? É o se conhecer, é o se aceitar, né? Eu não tenho... O próprio Deus, ele criou o mundo, ele criou Adão, e ele depois foi lá e... Opa, tá faltando alguma coisa aqui. Vou criar a Eva. Não foi o simples fato de criar o homem e a mulher, mas ele trouxe uma outra pessoa porque a gente não consegue viver sozinho. A gente sempre precisa do outro, né? Então, conversar é importante. E querendo ou não, a gente ainda é uma geração muito machista. Né? A nossa sociedade é muito machista. Então, o homem ele não se aceita ser fraco. O homem não pode chorar. Né? Eu não sei... Aqui não vou entregar a idade de ninguém, mas assim... Papai falava muito, né? Às vezes, a gente em casa engole o choro. O homem não chora. O homem chora, meu povo. E o homem deve chorar. Sim. E isso não vai diminuir a gente em nada. Claro. O homem deve pedir ajuda. O homem deve se deixar ajudar. Né? A gente não vai deixar de ser homem por isso. E às vezes a nossa história, a nossa criação, coisas que nos fizeram sentir... Porque, por exemplo, se eu passei por uma situação de humilhação, se uma pessoa fez eu me sentir incapaz, às vezes eu absorvo. E eu guardo isso para sempre. E eu guardo isso, e aquela dor, aquela frustração, aquele sofrimento, aquele desvalor, né, vai me acompanhando ao longo da minha vida. E mais cedo ou mais tarde isso estoura. Se eu não olho para isso, se eu não trato isso, percebo que isso existe dentro de mim, isso pode ir desencadeando. Aí acontece uma frustração que às vezes a gente olha o copo. Tá né? vendo? É. Às vezes a gente olha o copo Tá meio e a cheio. gente... Meio, né? Não é nem meio cheio. Às vezes o nosso depósito emocional, ele tá cheio, certo? Basta uma gota... Diante de um copo cheio, Transborda. se cair uma gota, ele transborda. Quem tá de fora, avalia assim, Ave Maria, por causa dessa gota tu teve essa reação. Sim. Mas o problema não foi a gota, porque o copo já estava cheio. Sim, E se eu não tenho a percepção de que o meu depósito emocional ele tá cheio de coisas, ele tá cheio de acúmulos de traumas, de ressentimentos, de percepções erradas a meu respeito, o meu depósito emocional ele se enche, basta uma coisinha, uma frustração que a pessoa teve da comunidade, um problema financeiro, pá! Aquilo ali estoura. E eu não tinha a percepção de que isso estava dentro de mim. Porque a gente não tem, principalmente os homens, né? A gente não tem o hábito de falar sobre o que a gente sente, de como a gente está. A gente prefere não falar sobre isso, não. Sim. Né? E aí vai deixando. E aí eu me torno refém do que as pessoas me fazem sentir. Quer dizer que se uma pessoa faz eu me sentir burro, aí eu sou burro. Aí a pessoa faz eu me sentir feio, aí eu sou feio. E eu vou me tornando refém das experiências negativas que as outras pessoas vão gerando em mim. E vou tomando verdade sobre aquilo. E isso vai tendo poder de me deixar mal, de criar condições para a depressão e podem acabar levando a essas condições, né, de pensamentos de morte, vindo chegar a um suicídio. Então, é importante que a gente tenha essa atenção, não seja refém, né, das situações, dos contextos, do que as pessoas nos fazem, do mal que as pessoas nos fazem, administrar os nossos pensamentos, não se ocupar com tudo que a gente... com o que vem na nossa cabeça, não validar tudo que a gente sente a nosso respeito, para que a gente vá se conhecendo, falando. Por isso que o espaço da terapia é o espaço onde eu falo sobre isso, como eu estou me sentindo, né? Onde o terapeuta ele não tem uma verdade. Na verdade, o objetivo da terapia é fazer com que a própria pessoa, ao falar, ela vá se dando conta, ela vá elaborando aquilo que existe dentro dela, que muitas vezes ela, poxa, isso aqui eu já sabia, mas eu nunca tinha elaborado isso aqui. É uma parceria, né? Né? O doutor, né, a profissão, ela nos ajuda a nos conhecer. Né? E muitas vezes a própria cura está dentro da gente. Né? Exatamente. E a gente não sabe somente fazer acontecer. Né?
E é isso aí, gente. Um tema super importante, né? Que precisa realmente ser falado. Então, assim, a gente tem um mês dedicado a isso, né? Valida muito isso. E aí, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria, doutor, que você falasse para quem está passando por isso, né? Por quem está sofrendo com depressão, para quem está tendo pensamentos, né, de suicídio, passasse uma mensagem para essas pessoas. Assim, a mensagem que eu posso passar para você que está dentro desse contexto de depressão ou tem algum familiar, né? Dentro desse contexto, em primeiro lugar, você precisa se observar, né? Observar o que está vindo na sua cabeça, observar como você está se sentindo e não relevar isso e não pensar, isso aqui vai passar. É importante você perceber que um determinado pensamento ou sentimento que perdura por mais de 2 semanas, você tem que começar a prestar atenção. Porque a gente oscila, né? A gente vai ter oscilações, momentos de tristeza, momentos de frustração. Isso todo mundo passa. Agora, diante de uma sensação de tristeza, de angústia, de desmotivação, de falta de energia, de mudança de humor, de perda de apetite, diante desses contextos de isolamento social, de perda de produtividade, de não querer me relacionar, não querer fazer nada, perder o interesse em atividades que antes eram prazerosas para mim. Quando você perceber esse movimento dentro de você por mais de 2 semanas, é um sinal de alerta. Você tem que estar observando isso. E estar atento às pessoas que estão ao seu redor, que possam estar vivenciando essa realidade também. A gente precisa estar atento às pessoas, né? Mas, de forma particular, ter atenção aos seus pensamentos. Poxa, eu não vou ficar reforçando um pensamento de desesperança, de que eu não vou conseguir tal realidade, de que eu não vou conquistar tal realidade. Eu não vou ficar reforçando isso, né? Eu não vou ficar reforçando pensamentos de desespero, de que eu não vou suportar aquele sofrimento, aquela realidade. Todos nós passamos por sofrimento. E o objetivo não é a gente não sofrer, né? Porque o sofrimento ele é inerente à nossa condição humana. Todo mundo sofre e nós vamos sofrer, né? Mas o problema é quando esse sofrimento é encarado como algo insuportável, como algo sem saída. Eu não tenho saída, eu não vou suportar isso. Né? E às vezes eu não vou suportar porque eu não tenho meios. Ou porque eu me sinto desamparado, porque eu não vejo pessoas com quem eu possa dividir e valide o que eu estou sentindo. Porque às vezes eu até divido, a pessoa está querendo chamar atenção. Eu até divido, mas a pessoa diz, isso é frescura, já passa. Isso é besteira. Aí a pessoa se trava. Então, encontre uma pessoa que você consiga compartilhar e você que tem alguém próximo que está nessa realidade, se abra a validar, entender o processo do outro, que é diferente do seu. Talvez seja besteira para você, mas para a pessoa não é. Então, você precisa se dar conta disso, você precisa acolher e validar aquele sofrimento, aquela realidade do outro, para que ele se sentindo não mais desamparado, né? Dentro daquele contexto, ele tenha suporte para sair desse quadro depressivo, junto, talvez, possivelmente com alguma medicação, se for um estado leve, às vezes pode ser feito com suplementação, a própria suplementação e a terapia podem fazer a pessoa sair de um estado depressivo, mas em casos médios e graves, precisa da ação da medicação para favorecer isso. Então, esteja aberto, aceite, olhe para você, se reconheça, aceite a sua condição, procure um profissional de psicologia, um psiquiatra, para que você não viva sozinho esse processo e acabe perdendo a razão e perdendo o sentido da sua vida. Eu costumo dizer que quando uma pessoa perde o sentido de vida, não foi, é como que ela tivesse sido ela está coberta ali por uma nuvem e ela deixou de ver o sol, né? Ela está vivenciando uma noite e aquela noite parece que não vai passar, né? Não, essa noite ela não vai passar. Só que não é porque está de noite, né, e essa noite está demorando que o sol não vai voltar amanhã, não vai voltar, né? E que o sol deixou de brilhar, né? O sol continua ali, eu que não estou mais enxergando. O sentido, ele continua existindo. A minha vida continua tendo sentido, por mais que eu não veja, por mais que eu não sinta como o sol. Ele continua lá, né? E eu preciso voltar a acreditar. Eu preciso alimentar pensamentos de esperança, de que eu vou suportar, de que eu vou conseguir, porque assim eu consigo mover o meu próprio corpo em direção àquele objetivo e vou, com as ajudas profissionais, também me recuperando. E é isso, gente. Depressão tem cura, né? Tem tratamento. A Emanuel aqui é a prova viva disso, né? Sim. E se você conhece alguém que está passando, né, por depressão, ou se você
sofre de depressão, né? Compartilha esse vídeo, assista esse vídeo que ele vai ser super necessário e importante para você, tá certo? Finalizo aqui o nosso bate-papo de hoje, né? Tô super feliz, foi maravilhoso, né? E queria deixar aqui o meu agradecimento especial ao Emanuel, que contribuiu demais aqui pro nosso bate-papo de hoje. O Rafael também, né, com toda a sua experiência, né, com a sua psicologia também deu dicas valiosíssimas que eu tenho certeza que você que está assistindo a gente vai saber aproveitar e absorver também, tá bom, gente? Eu que agradeço, né, mais uma vez, primeiramente a vocês, a MyCoach, né, desejo sucesso, Obrigada. A marca já é um sucesso, né, as roupas são lindas, né, Obrigada. E essa iniciativa de vocês é muito mais linda ainda, né, a gente está aqui tentando ajudar outras pessoas, né, existe um canal, que é o canal 188, né, um telefone 188 também, e assim, gente, saibam que vocês não estão sozinhos, né, sempre tem alguém que pode ajudar, né, e a gente está aqui à disposição. Dr. Rafael também, muitíssimo obrigado pela partilha, né, por ouvir, né, Deus o abençoe, essa sua linda missão de cantar, de nos encantar e também de ajudar as pessoas com a sua profissão. Pois é, para quem não conhece, Dr. Rafael, além de psicólogo, é cantor, né? Depois vamos deixar aqui o Instagram dele para vocês conhecerem. Eu que agradeço, gente. É muito bom a gente poder trazer esses assuntos que muitas vezes são tratados com tabu, né? Que não querem ser tocados, que não querem ser... Muitas vezes a gente não quer tratar como se, poxa, eu não vou dar ideia. Não vou falar, né? Não vou falar disso porque eu posso dar ideia, né? Da pessoa fazer alguma coisa. Mas não, a gente precisa tratar, a gente precisa falar para ajudar as pessoas, né? Então eu quero agradecer vocês por essa oportunidade, por essa iniciativa, né? Já tomei posse aqui, já estou inserido nesse processo aqui da MyCoach. Então, muito obrigado, sucesso também para vocês, que Deus abençoe. Obrigada, amém. Obrigado também pelo seu testemunho e sua partilha, que também foi muito edificante aí para nós. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, tá certo? E até o próximo MyCoach Convida. Beijão, tchau, tchau.